Queira se colocar em pé e nós vamos ler Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Êxodo 20, 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, e nos dá entendimento de quem Tu és e da Tua vontade para a nossa vida, e que o Teu Espírito, Deus, faça ouvida a voz do Senhor em cada coração. É o que nós oramos, Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, a primeira coisa que chama a minha atenção ao ler os 10 mandamentos, é que se nós colocássemos pessoas do nosso tempo para poderem escrever uma lista das 10 ações mais importantes, se nós colocássemos a mentalidade do século 21, de 2022, para poder preparar uma lista das 10 coisas mais importantes do mundo, das 10 coisas que alguém poderia fazer para acertar, ou das 10 coisas que não deveriam ser feitas. Em suma, se alguém fosse resumir as 10 mais importantes orientações para a humanidade, e essa lista fosse feita no nosso tempo, ela seria radicalmente diferente dessa lista. Se os 10 mandamentos fossem reeditados para o nosso tempo, eu acho que eles iam incluir alguma coisa do tipo relacionado a emissões de carbono, ou canudos de plástico, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, eu tenho certeza que ia estar lá, alguma coisa relacionada ao bullying e a outras coisas das relações sociais, eu tenho certeza que ia estar lá, mas eu tenho certeza que se fosse fazer uma lista das 10 orientações principais para a humanidade, alguém ia dizer que a lista era muito curta para separar uma, para escrever: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas iam dizer: não, nós podemos fazer uma, talvez, respeite a religião do teu próximo. Em suma, em síntese, vamos reservar as outras para assuntos mais importantes. E pensar isso nos faz perceber com clareza, primeiro, o quanto que o coração humano está desnorteado. Porque quando Deus deu as 10 principais orientações, elas estão aqui, permanentes, inalteradas, na palavra do Senhor, para todos os séculos.
E não somente isto, mas mais do que isto, mostra o quanto que nós não sabemos discernir o bem do mal. Nós nos confundimos. Os assuntos nos parecem complicados demais para traçar uma linha divisória. O certo está aqui, o errado ali. Repito, o nosso coração é diferente do coração de Deus. O coração humano está desnorteado e não sabe separar o bem do mal. Felizmente, nós não precisamos de uma lista confusa, produzida pelas mentes confusas dos homens confusos deste mundo confuso. Nós temos aqui a lista perfeita dada por Deus. A segunda coisa que eu quero dizer e mostrar à luz deste texto que nós lemos, é que aquilo que Deus ordena na sua palavra, Ele ordena para o nosso bem. Não são ordens arbitrárias, não são leis baseadas numa preferência pessoal mesquinha que Deus tenha por isso ou por aquilo, porque, repito, o que está revelado nestas letras é que o coração de Deus e o coração do homem não são o mesmo. Talvez nós faríamos ordenações mesquinhas e arbitrárias, não Deus. Deus dispõe da sua vontade, da sua lei para o nosso bem. Ouça o que Deus diz em Deuteronômio 5:29. Deus diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O que Deus diz? Quem dera, Deus anseia, Deus deseja. Quem dera que esse povo tivesse um coração capaz de me ouvir, de me temer, de guardar os meus mandamentos. E Deus diz: não, porque eu ficaria satisfeito, não somente isto, mas para que lhes fosse bem a eles e aos seus filhos para sempre. Então, de fato, esta lei de Deus não encontra exata correspondência em nós. Se nós, repito, fôssemos fazer a lista de importância, seria outra. Mas Deus fez. Nós não sabemos separar o bem do mal, não perfeitamente, mas Deus sabe. E aquilo que Deus ordena, o faz por amor a nós. Vamos quebrar estes mandamentos, irmãos? Calma. Vamos quebrar estes mandamentos na nossa reflexão nesta manhã e ver como eles são para o nosso bem. Tenha outros deuses. Tenha outros deuses. Coloque a sua confiança não no Senhor, coloque a sua confiança no seu candidato hoje. Coloque toda a sua expectativa nesse número que você vai digitar na urna hoje. Coloque toda a sua expectativa de segurança e de provisão das suas necessidades no saldo da tua conta. Coloque toda a sua expectativa de segurança na altura do muro, na grossura do vidro da janela do carro, na espessura, nas muitas câmeras que você consegue acessar aí pelo teu celular. Confie, dependa, espere em homens, confia, dependa, espere em coisas, tenha outros deuses, e você vai encontrar somente uma coisa: decepção, porque é isto que falsos deuses fazem. Falsos deuses sempre decepcionam, falsos deuses sempre abandonam os seus servos, enquanto aqueles que põem a sua confiança no Senhor, a sua expectativa no Senhor, esperam nele e dele a sua provisão, estes nunca, nunca, nunca serão desapontados, porque diz e continua dizendo e sempre dirá o versículo 10 do Salmo número 9: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que em ti confiam. Faça imagens de escultura, faça, erga estátuas. O que eu quero dizer é: vandalize a simplicidade da fé, transforme a fé de uma coisa simples, de uma coisa singela, de algo puro que se relaciona ao caráter de Deus, e conspurque, perturbe, tumultue, vandalize a fé com coisas, com cerimônias,
com religiões, com gestos, com palavras mágicas, com unções, com a oração do pastor fulano, com o copo d'água. Vandalize a fé, erga estátuas, e você perderá aquilo que existe de mais celestial no coração humano, que é esta fé simples, singela, quase, eu não vou dizer infantil não, mas direi acessível até às crianças, que é uma confiança em Deus, é uma relação com Deus, com o caráter de Deus. Se você pensa que fé é torcer para as coisas darem certo, e que se você tiver fé, as coisas vão acontecer do jeito que você quer, isso não é fé não. Isso é no máximo o que chamam lá na loteria de fezinha. Fé é uma dependência do caráter de Deus, da veracidade de Deus, de como Deus é confiável, leal. Isto é fé, é uma relação com Deus. Erga estátuas, vandalize a fé, substitua estas coisas por outras, e você pouco a pouco vai ser reduzido à frieza, à inércia, ao mundanismo. Número 3, tome o nome de Deus em vão. Trate as coisas de Deus como se fossem coisas sem importância. Menospreze as coisas sagradas. Trate o culto como se fosse uma coisa feita para você, que você tem que gostar, porque se você não gostar, o culto foi ruim. Não é para Deus, é para você. Trate as coisas do Senhor como sendo coisas comerciais. Queira ser atendido nas suas expectativas, queira ser atendido como se fosse um comércio, como se fosse algo que você paga uma taxa para poder ser atendido pelos serviços que a igreja presta. Olhe para a igreja desse jeito, olhe para o culto desse jeito. Mate no seu coração o temor do Senhor. Tire qualquer traço da reverência que Deus merece de você. Veja como levianas as coisas santas. Trate-as como coisas de brincadeirinha, como historinhas engraçadas. E você se afastará de Deus. E quanto mais distante você de Deus estiver, menor e menos venerável parecerá que Deus é aos teus olhos. E você vai perder todo o sentimento de adoração, todo o sentimento de maravilhamento diante da beleza da santidade. Você vai perder tudo aquilo que nós precisamos para nos fortalecer e sustentar. Você vai perder estas coisas. Você vai perder o senso de maravilha diante de Deus. Tome o nome de Deus em vão. Despreze as coisas santas. E você vai encontrar dali a pouco que perdeu por completo todo o senso de grandeza e de eternidade. Para mim, Ariano Suassuna ilustrou isso aqui muito bem. Eu acho que eu já contei isso aqui no púlpito. Se eu estou sendo repetitivo, me desculpe. Mas numa entrevista, que o vídeo é facilmente achado na internet, Ariano Suassuna disse que estava no evento e alguém se referiu ao guitarrista Chimbinha como um gênio da música. E ele disse, não, eu não tenho nada contra o moço, foi o que ele disse, eu não tenho nada contra ele, mas um gênio da música? Se você usar a palavra gênio para ele, qual palavra vai sobrar, disse o inteligentíssimo pernambucano, qual palavra vai sobrar para você se referir a Wolfgang Amadeus Mozart? Porque se ele é um gênio, então o que Mozart é? Qual palavra sobra? E por essa mera perspectiva de comparação, ele me ensinou o que é não tomar o nome de Deus em vão. É reservar as coisas santas como santas. Quando Deus diz, não tome o meu nome em vão, não é porque Deus é inseguro, está lá morrendo de medo, ai, eles vão usar o meu nome em vão, o que eu vou fazer depois disso? Não, é porque esses mandamentos, irmão, foram dados para o teu bem.
Quando você toma o nome de Deus em vão, você perde todo o senso de grandeza de Deus. E quando você trata as coisas de Deus como coisas levianas, coisas para você, quando você trata as coisas de Deus como coisas comuns, ordinárias, mundanas, você está perdendo aquilo que há de mais celestial, de mais grandioso, de melhor nesta vida. Por isso Deus diz: não tome o meu nome em vão. Veja o quarto mandamento, e eu digo que na minha mensagem desta manhã nós estamos fazendo tudo pelo avesso e quebrando os mandamentos. Então, em quarto lugar, quebre o dia do Senhor. Não santifique o domingo. Use o domingo para lavar roupa, use o domingo para dormir até tarde, use o domingo para assistir seriado, use o domingo para fazer um churrasco. Não para Deus, não para Deus. Use o domingo para você. Mas depois, não reclame no dia de colher, quando você tiver gasto o tempo da sua vida naquilo que é fútil, em vez daquilo que é eterno. Não reclame quando na hora de colher os frutos, você tiver usado aquilo que era de Deus para você, naquilo que é vão, não naquilo que se aproveita. Deus ordena um dia, e alguém diz: não, pastor, é para dormir, porque é dia do descanso. É o dia do descanso no Senhor, é o dia do serviço espiritual, é o dia de cessarem as obras para provarmos da graça. O sábado era um tipo da aliança no tempo do Antigo Testamento. Nós de fato temos o domingo, e não é meu assunto nesta manhã, prometo que em breve volto nesse assunto aqui com os irmãos. Mas lembre-se sempre do princípio deste mandamento. Separe um dia da sua semana para Deus, é a vontade de Deus, esse mandamento nunca foi abolido. Separe tempo para o Senhor, meu irmão, separe tempo para orar, separe tempo para meditar na Escritura Sagrada, separe tempo para adorar a Deus, separe tempo para servir os seus irmãos, porque Deus isso de nós requer. Não separe, esqueça, quebre, abandone o mandamento, mas ele foi ordenado para o teu bem. Quinto lugar, desonre o teu pai e a tua mãe, julgue-os, critique-os, culpe-os, transfira toda e qualquer coisa que deu errado na sua vida para a conta do teu pai e da tua mãe, condene-os no teu juízo, seja o acusador, o investigador, o juiz e o carrasco. Desonre o teu pai e a tua mãe, vire as costas para qualquer coisa que eles poderiam te ensinar que fosse pelo negativo, porque até quando um pai é imperfeito pelos seus defeitos, ele ensina aquilo que é correto, nem que seja pelo avesso. Arranque as raízes, derrube os fundamentos, apague o passado. Mas o que acontece com a árvore quando se arranca a raiz? O que se acontece com uma edificação quando se demolem os fundamentos? Este mandamento também foi dado para o teu bem. Em sexto lugar, mate. Mate com as mãos. Mate com o coração, como o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, que a mera intenção de matar, o ódio, é equivalente a assassinato. Mate com a língua, quer ferindo o outro, chamando-o injustamente, como diz Jesus, de tolo, quer caluniando o outro e assassinando a sua reputação. Mate com a boca, mate com a mão, mate com o coração, mate. Destrua a imagem de Deus no outro, enquanto destrói a imagem de Deus em você. Porque Deus é um Deus vivo e é um Deus doador da vida. E os servos de Deus não seremos, irmãos, agentes da morte, mas agentes da vida. Usaremos nossas mãos, usaremos nossa boca, usaremos o nosso coração para levar vida aos mortos e não morte aos vivos. Porque o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que dá vida.
Este mandamento também foi dado para o teu bem. 7, adultere. Quer no ato, quer na intenção, quer num chat, numa mensagem do WhatsApp, num vídeo imundo, quebre a aliança sagrada do casamento. Vá lá e anule as promessas. Enche o seu lar de tristeza. Destrua sua casa. Ou como diz o livro dos Provérbios, abrace a brasa e tente não se queimar. Quando eu visito as casas dos irmãos, eu tenho o maior prazer em ir lá, estou aguardando o seu convite para poder ir lá tomar um café e comer um bolinho com você. Quando eu visito as casas dos membros da igreja, eu vejo as residências mais belas de São Luís, todas lindas, todas casas onde Jesus mora, amém, meus irmãos? Você que caprichou na sua casa, você não vai sair andando pela sua casa com a marreta e quebrando a casa, vai? Você não vai dar uma marretada naquela parede linda que você mandou pintar, você não vai dar uma marretada na sua televisão, você não vai sair quebrando a tua casa, isso é coisa de doido. Mais doido é quem destrói o seu lar, destrói a sua família e destrói o seu casamento. Se a parede quebrar, a gente manda fechar, mas esta aliança aqui não pode ser quebrada. Esta aliança aqui tem que ser sustentada no Senhor. Este mandamento também foi dado para o teu bem. 8º lugar, furte. Tome pela força, pelo oculto, pela intriga, aquilo que não pertence a você e sim ao outro. Furte o mérito. Aceite o agradecimento que era dirigido ao seu próximo. Furte. Furte a oportunidade. Está indo para fulano, mas eu quero para mim. Vem cá e me dá. Furte uma caneta lá na repartição que você foi preencher um formulário. E ao fazer estas coisas, deixa eu falar bem baixinho aqui, só você vai ouvir. Você vai estar mostrando o quanto você vale. Porque a sua honra foi trocada por algo desse valor. E é isso que a sua honra vale. É isso que você vale. Eu li algum tempo atrás a história de um pastor, isso aconteceu há muitos anos, recém-chegado numa cidade, tomou o ônibus, não sabia que o cobrador da tarifa o conhecia. E o cobrador da tarifa, eu não estou endossando a coisa que ele fez, não, porque foi maliciosa, mas deu troco a mais para o pastor, só para ver o que o pastor faria. Agora o troco do ônibus a gente pega, põe no bolso e esquece. Mas por acaso ele tirou as moedas, contou, viu que tinha algo a mais, foi lá e falou: ei, você me deu troco a mais, me deu 25 centavos a mais. E aí o moço da tarifa sorriu e disse: que bom saber que o senhor vale mais que isso, pastor. Nós podemos, irmãos, ter as coisas que as nossas mãos tomam, ou podemos ter as coisas que as mãos de Deus nos dão. Quais você prefere? 9º lugar, minta. Use da mentira, da sutileza, do engano, de palavras esquivas, de meias palavras. Que o seu não seja sim, que o seu sim seja não e vice-versa. Seja enganoso, tire vantagem, engane as pessoas, se esconda atrás da sua esperteza. Mas a pior consequência de ser um mentiroso é que o mentiroso sempre acha que todo mundo é mentiroso. Ele não confia em ninguém, porque ninguém pode confiar nele. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. E quando você abrir os olhos, vai descobrir que está sentado na roda dos escarnecedores. Este mandamento também foi dado para o teu bem. Número 10, cobice. Porque o 10º mandamento é: não cobiçarás, mas cobice. Cobice a casa do teu próximo, cobice a mulher do teu próximo, cobice o servo do teu próximo, cobice o boi do teu próximo, cobice o jumento do teu próximo. Se fosse hoje a gente diria: cobice a casa, cobice a esposa, cobice os filhos, cobice o dinheiro, cobice o patrimônio, cobice o carro. O jumento era o carro daquele tempo, viu? Cobice aquilo que pertence ao teu próximo. Viva inquieto, sem tranquilidade, não dê uma paz ao seu coração. Você nunca vai ter o suficiente, você nunca vai ser grato, você nunca vai achar que tem o que basta. Perguntaram ao homem mais rico do mundo daquele tempo, seu nome era John Davison Rockefeller, quanto um homem precisa para ser feliz, e ele disse: a little bit more,
um pouco mais. Ou você pode escolher viver contente. Contente com o que Deus tem dado. E descobrirá no mesmo instante que cada pessoa contente é também feliz. Mas, irmão, não tem outros deuses. Confie só no Senhor. Irmão, não tenha imagens de escultura, não. Glorifique a Deus com uma fé simples, singela e bíblica. Irmão, não tome o nome de Deus em vão, não. Honre o Senhor no teu coração. Tema e honre o Senhor. Irmão, não quebre o dia do Senhor, não. Aprenda a separar tempo para Deus, inclusive o dia de hoje. Irmão, não desonre o seu pai e a sua mãe, não. Defeitos eu sei que ele tinha, mas o mandamento não tem cláusulas de exceção. Aprenda com os pais que Deus te deu. Não arranque as raízes, não destrua os fundamentos. Irmão, não mate. Em nome de Jesus, não mate. Eu não quero ter que te visitar lá em Pedrinhas, não. Não mate, não somente com as mãos, não mate com o coração, não mate com a sua língua. Irmão, não adultere. Em nome de Jesus, que o seu lar seja tão lindo quanto a sua casa. Irmão, não furte. Você pode ter aquilo que as mãos de Deus te dão, ou aquilo que as tuas mãos tomam. O que é que você prefere? Irmão, não minta. Ande na verdade. Deus é o Deus da verdade. Irmão, não cobice, mas viva feliz com aquilo que Deus te dá. 3 conclusões. A primeira, é Deus que sabe o que a gente precisa para ser feliz. Amém, meus irmãos? Segunda, nós temos um coração ímpio, infelizmente, sempre transgrediremos. Quando João Calvino escreveu a ordem do culto da igreja de Genebra, ele incluía a leitura dos 10 mandamentos todos os domingos, e após a leitura de cada mandamento, a congregação respondia: Senhor, tem misericórdia. Ele estava correto. Nós sempre transgrediremos, mas que tal nós nos arrependermos? Que tal nós confessarmos? Porque a Bíblia diz: quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Que tal se a gente aprender a mudar o nosso caminho? Terceira conclusão, irmãos. Vamos nos propor esconder a palavra de Deus no nosso coração. Não é isso que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E façamos da lei, esta lei, a lei de Deus, façamos da lei de Deus a nossa meditação. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, como é que diz? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Por causa disso, ele é semelhante à árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Eu quero ser assim, eu acho que você quer ser assim também. Amém? Vamos orar, irmãos. Coloque-se em pé e nós vamos orar. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e dão sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Pai Santo, louvamos-te porque deste a tua lei para o nosso bem. Dá-nos, Deus, um coração cheio do temor de ti, para que possamos aprender, Deus, a meditar, aprender a guardar, aprender a observar a tua lei. Tem misericórdia de nós naquilo que temos falhado, tropeçado, caído. Perdoa-nos os pecados, dá-nos graça aos teus olhos, para satisfazermos as tuas expectativas, que são desejos do Senhor para o nosso bem. E dá-nos graça, Senhor Deus, para não sermos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Que assim seja na vida de cada um de nós, que assim seja na vida desta igreja, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias,
até que Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.